Quero dar boa noite para todos aqui, viu? Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu quero começar dizendo que eu sou candidato a governador junto com o Falcão como vice. Que fique claro isso aqui. Vambora! E só uma coisa, pré-candidato, né? E só uma coisa importante, só um minuto. É só uma coisa importante dizer que não é que só eu quero ser candidato a governador, não. Tem quase 50% da população mineira que quer que eu venha candidato a governador, que as pesquisas mostram isso. Então a primeira coisa que eu queria dizer sobre a questão da nota do republicano, que eu não concordo com a questão do time. Porque ontem mesmo saiu uma pesquisa, né, que mostra eu com quase 40% de intenção de voto. Que em todos os cenários eu lidero as pesquisas. Então o que eu falei sobre a verdade? Eu comecei, tá aqui o Vila, tá aqui o Cabo João Amaral, o meu irmão, o Falcão, desde o ano passado, tendo a humildade de falar o seguinte, mostrando as pesquisas e falando para a direita se unir. O que eu falei? Se eu estiver até o final, perto de começar a eleição, eu estiver liderando pesquisa, eu serei candidato. E disse o seguinte, se até o Nicolas quiser ser, quantos gestos eu fiz para o Nicolas na tribuna, em entrevista, dizendo que se o Nicolas quiser ser candidato, ele pode ser candidato. Eu ainda sou senador, eu espero. O Nicolas não quis. Aí o que eu falei? Vamos juntar a direita. Falei assim, se eu, com toda humildade que eu estou dizendo isso, falei isso lá em outubro do ano passado e venho dizendo, se chegar até lá agosto e eu estiver liderando pesquisa, eu serei candidato a governador. Saiu uma última pesquisa agora, faltando 10 dias para a eleição, que mostra eu com 40%. Então a voz do povo é a voz de Deus. Não é só eu que quero, é o povo mineiro que quer. E eu vou respeitar a opinião do povo. E uma coisa que é importante dizer, é um monte de conversa fiada. Primeiro é falar pra mim, né? O Cleitinho tá com medo de vir candidato, porque se ganhar o que ele prometer, ele não vai cumprir. Eu não sou vocês, seus canalhas. Vocês que prometem e não cumprem. Seus canalhas. O que eu prometer, eu não tenho lobby. Eu não tenho lobby com mineradora. Eu não tenho lobby com patifaria. O que eu prometer, eu vou cumprir. O que eu vou... Ah, que você disse questão de PVA. Cansei de falar assim. Que não vai ter mais apreensão de carro por falta de pagamento de PVA. Se o Estado não entrega estrada, se o Estado não entrega saúde, ele não tem obrigação de prender carro. Eu não falei que ia acabar com o IPVA, não. Bando de canalhas. Presta atenção no que eu falei. O que eu falei, eu vou cumprir. Pode ter certeza disso. O que eu puder fazer para diminuir a líquido do IPVA, eu vou fazer. Qual que é a compensação? Em cima das mineradoras que exploram o Estado aqui. É simples. É simples. A dívida do Estado, Cleitinho. Sabe como você faz com a dívida do Estado? Aqui eu garanto que todo mundo já teve uma dívida na vida. Você vai brigar com quem você deve, meu amigo? Você vai lá dialogar com ele. O que eu vou fazer é dialogar com o governo federal. Se seja o Bolsonaro, se seja o Lula, seja quem for, eu vou sentar e vou conversar. Eu vou tratar sobre o meu Estado, sobre o meu povo. É isso que eu vou fazer. Então agora eu quero falar uma coisa, para vocês entenderem por que aconteceu de eu lançar a candidatura só agora. Olha que chegou em janeiro, a minha família, que tem um trauma sobre a questão de câncer, que a minha família inteira, meus parentes todos, inclusive meu pai, morreu de câncer. O meu irmão novamente teve a leucemia. Todo mundo aqui sabe disso. Eu doei a medula para ele há 18 anos atrás. Aí o que aconteceu? Em janeiro, ele fez novamente os exames e a leucemia voltou. Só de janeiro, em fevereiro e março, ele ficou mais de 40 dias internado no hospital. Inclusive foi até para UTI. Ele saiu em março. Começou todo esse tratamento. E eu disse para minha família e para algumas pessoas que sabem isso, enquanto o Matheus não estiver bem, eu não vou lançar minha candidatura. Eu ainda estou de luto. Para vocês terem noção, tem uma semana que eu enterrei ele. E no mesmo dia que eu enterrei ele, já tinha jornalistas, com todo respeito, me perguntando o que eu ia fazer. Eu não respondi. Entendam isso. Eles não respeitaram nem a minha dor, nem meu luto, eles respeitaram. Simplesmente foi isso que aconteceu. Aí veio agora, o que eu falei? Falei o seguinte, hora de passar a Copa do Mundo, eu vou anunciar minha candidatura. A partir que veio a questão da Copa do Mundo, meu irmão foi para o hospital para poder fazer o transplante. Quando ele faz o transplante, infelizmente, agravou a situação dele. Ficou mais uns dias internado até vir falecer. Como é que eu vou lançar uma candidatura com meu irmão? Eu de luto. Que clima que eu tenho para fazer uma coisa dessa? Não tinha situação nenhuma semana passada para me poder fazer isso, depois da Copa do Mundo. Eu enterrei o meu irmão. E aí veio a convenção, que foi sábado agora. Eu falei isso pro pessoal do partido. Gente, eu não vou conseguir na convenção. Eu não tenho ainda cabeça, ainda energia para poder ir para uma convenção, para poder lançar uma candidatura agora. Está fazendo agora exatamente no dia da convenção, uma semana que eu enterrei meu irmão. A minha mãe ainda não está bem. Quem cuida da minha mãe agora somos nós, meus irmãos. Então, teve todo um processo. E eu expliquei isso pro partido. Eu não vou conseguir na convenção.
Aí eu mandei uma mensagem pro presidente que fica claro aqui, o meu respeito e admiração pelo presidente Marcos Pereira. Eu não tenho nada para falar dele, eu não sei falar bem. Só que eu entendo também essa questão do partido, de entender também, o partido precisa coligar, o partido precisa fazer articulações. Então o partido também estava nessa questão, se Cleitinho, você precisa se posicionar. E eu entendo, é legítimo eles pedirem isso, mas como é legítimo também, eu passar por essa dor. Eu estou numa situação de luta ainda. Até enquanto meu irmão morreu, até agora eu não tinha publicado nada meu nas redes sociais. Nada. Nada, só dentro de casa, quieto. Eu ainda falei isso para vários amigos meus que estão aqui, por isso estão aqui. Eu estou sem atitude, sem ação. Eu não dou conta de fazer nada. Eu não consigo ir nessa convenção agora. Foi simplesmente isso. E eu falei, mandei uma mensagem para o Marcos Pereira, se eu não me engano, no domingo, depois da convenção. Presidente, eu serei candidato. Não foi, Falcão? Eu serei candidato a governador. A gente ficou de conversar essa semana. E que fique claro aqui, parece que teve, começa a quantidade de conversa fiada, a quantidade de mentira. Parece que teve uma reunião ontem de partidos e o presidente não participou, Marcos Pereira. Quem participou foi outros partidos, acho, PP, União, PL. E dizendo que eu estava nessa reunião, eu, Falcão. Mentira! A gente estava em reunião nenhuma não, que eu aceitei não ser candidato. Mentira! Eu sou candidato! Mentira! Mentira! É mentira! É mentira! Pera aí, só pra finalizar. Aí falando, gente, realmente vocês não me conhecem, não. Realmente vocês não me conhecem. Dizendo que eu aceitei não vir mais candidato, que eu ia apoiar a chapa. Se eu não vier candidato, meu irmão, eu não vou apoiar essa chapa que eles estão querendo montar. A chapa é minha e do Falcão que eu vou apoiar. Essa é a chapa que a gente vai fazer. Entendeu? E eu falei isso com o Falcão lá desde março. Não é nada contra nenhum outros candidatos, com outras pessoas que ofereceram para ser vice. Eu já tinha aliado isso com o Falcão. Ele já foi prefeito, ele foi presidente da MM. Ele tem tudo para poder me ajudar na experiência administrativa, que alguns falam que eu não tenho, né? Mas eu sempre fui do legislativo. Cleitinho, você sempre falou de buraco. E agora o que você vai fazer? Eu vou tampar o buraco. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Simples. O que você vai fazer? Eu vou resolver. Eu vou ter a caneta. Até então não tinha. Eu sempre fui legislativo, eu sempre fiscalizei e legislei. É simples. Então que fique claro aqui que eu e o Falcão somos pré-candidato a governador. A gente tentou conversar hoje, né, Falcão, com o presidente Marcos Pereira, mas tem a agenda também que acaba com o presidente, gente. Ele é pai de todo mundo. Imagina uma época dessa agora, o telefone ia tocar dele umas 1000 vezes. Toda hora, e ele também é pré-candidato a deputado. Então foi rodar o interior. A gente não conseguiu encontrar com ele hoje. Até porque a gente está em Minas e ele está em São Paulo. Agora a gente vai tentar de todo jeito conversar com ele amanhã, para ele poder tocar o coração dele e facilitar a minha campanha. E é uma coisa que eu tenho humildade na minha vida. O que eu mais tenho, gente, eu prefiro falar que eu sou publicano, do que ficar batendo no peito falando que é isso, é aquilo, não. Eu prefiro falar que eu sou publicano. Tem defeitos, tem equívocos. Se essa questão minha que foi pessoal incomodou o partido, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Inclusive, no domingo eu mandei uma carta pro presidente, dizendo para ele o motivo que eu não fui. E ele me respondeu, tá certo, Cleitinho. E tá tudo certo. E eu tenho certeza, porque pensa comigo, qual partido, que não seja o republicano, qualquer partido que seja de esquerda e de direita, vai querer perder um candidato como eu, que está liderando pesquisa com 40% de intenção. Eu acredito que o partido não vai querer me perder. Até porque eu não dou trabalho. Inclusive, eu já faço esse compromisso aqui, eu não vou usar nem fundo eleitoral, que eu nunca usei na minha campanha. Entendeu? Eu nunca usei e nunca vou usar. Então, assim, o que eu vou fazer na minha campanha é simplesmente o seguinte, se o povo me querer, eu estou preparado. Quem vai fazer campanha para mim é o povo que vai fazer campanha para mim. Vocês podem ter certeza que vai ser, escreve o que eu estou falando para vocês, se eu conseguir ser candidato a governador, a hora que acabar a eleição, se eu ganhar, vai ser da primeira vez na história o governador eleito que menos gastou com dinheiro. Porque não adianta vender alma pro diabo agora. Eles fazem, só uma coisa, eles fazem de tudo para ganhar uma eleição. Eu não vou fazer de tudo para ganhar uma eleição, não. Eu vou ganhar a eleição e fazer de tudo para mudar a vida das pessoas. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, a não ser com o povo. Então espero humildemente mesmo, com o fundo do meu coração, se a questão do partido, tanto estadual e federal, até os deputados que ficaram ansiosos, os pré-candidatos, Cleitinho vai vir, não vir, se essa situação pessoal minha, que é pessoal, que eu não estou bem ainda, eu estou de luto, eu peço desculpa. Peço desculpa para todos, tanto para o presidente, tanto para o estadual, tanto para os deputados, tanto para os políticos e tanto para vocês que estão aqui. Agora, quem passa luto sabe o que é luto. Quem passou e perdeu um irmão, caçula, sabe o que é isso. Ainda mais numa doença dessa. Ainda mais que a gente vem passando, tem 18 anos. Que não é de agora que a gente vem sofrendo com o meu irmão, não.
Então é mais ou menos isso. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição aqui. Deixa o Falcão falar também. Pode falar, Falcão. Jequitinhonha precisa de você, Cleitinho. Ah, eu já falei com a Falcão, ué. Vem cá, Falcão. Eu tô perguntando quem que é. Não, não teve isso, não. Foi uma questão que eu acho que o partido... Ô, gente, só para me responder ela. Não teve isso. Gente, eu dou muito bem com o Marcos Pereira. Tenho muito respeito e carinho por ele. E ele tem comigo também. Foi uma questão, às vezes, de impaciência. Porque porque eu disse mesmo que depois da Copa do Mundo, eu iria me pronunciar como candidato. Só que veio essa situação do meu irmão, que fez o transplante e agravou. Eu não tinha como anunciar uma candidatura dessa com o meu irmão na UTI. Só quem sabe o que o meu irmão passou, sabe o que eu passei, a minha família está passando. Foi simplesmente isso. Cleitinho, sobre a tal reunião em Brasília, o que você pode falar? Eu não posso falar porque eu não participei. Como é que eu falo de uma coisa que eu não participei? E como é que o senhor se sentiu sobre essa possível aliança do PL com o Marcos? Gente, é legítimo isso também. Porque ao mesmo tempo que eles esperam ser candidato e ainda não tinha definido, é um direito deles também ir atrás de outros pré-candidatos, não tem problema nenhum. Mas eu espero humildemente que eu possa ter o apoio deles. Isso é legítimo, não tem problema nenhum. Eu tenho ciúme só da minha mulher. Oi? A gente vai sentar e vai conversar, porque até agora eu não sou nem candidato, deixa eu ser candidato primeiro. Porque eu sei, Cleitinho. Obrigado, irmão. Cleitinho, no caso, você não sair para governador, você vai sair do Republicanos? Cara, vamos resolver uma coisa primeiro, vamos ser candidato a governador, que eu vou ser candidato a governador pelos republicanos. Não, deixa o Falcão falar, À disposição. O Falcão tá passando isso comigo aqui, tem quase 6 meses que o Falcão tá passando isso comigo, ele tem que falar. Gente, quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade aqui. Agradecer ao Cleitinho pela confiança. A gente sabe que essa é uma questão que é pertinente ao partido, mas ele tem mostrado, né, a confiança dele na minha pessoa já há algum tempo, tem reiterado isso. Tem muitas articulações acontecendo, muitas especulações, e mesmo assim ele vem sustentando o meu nome. Eu falei com ele que estou com ele até o final. Eu deixei a Prefeitura de Patos de Minas e a presidência da Associação Mineira de Municípios para ajudá-lo nesse projeto de futuro para Minas Gerais, porque eu acho que já chega de olhar para trás, falar de quem contraiu dívida, quem pagou, quem não pagou. A gente tem que olhar para frente, como ele falou aqui, resolver os problemas do Estado. E eu estou presenciando, né? Eu estava com ele no dia que o irmão dele piorou, inclusive, e sei o quanto isso abalou ele. Ele estava em Datas, do lado de Diamantina, e veio embora na hora. A família toda abalou muito, e é bom lembrar que eles também perderam o pai, já não tem muito tempo, e é uma família que passou décadas, né, trabalhando junto, de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, e a gente tem que respeitar e compreender isso. A final da Copa foi domingo passado, o irmão dele faleceu no sábado, né? Como é que eu ia lançar a candidatura, Falcão? Exatamente. E aí, a convenção do partido foi nesse último sábado. Ele alinhou com o partido antes, que não conseguiria ir na convenção. O partido ficou de deixar a ata aberta, como deixou. E no domingo ele já comunicou Isso foi acordado ao presidente nacional, que era candidato. E de domingo para cá vem conversando todos os dias com o presidente nacional, em busca de encontrá-lo e oficializar. Ontem ele lançou a candidatura através de um vídeo que ele quis fazer de uma forma homenagear mais meu pai e meu irmão. Familiar, com o pai e com o irmão. E hoje a gente ia fazer justamente o que está sendo feito aqui. A gente fazia lá em Uberlândia. A gente ia fazer em Uberlândia, acabou não dando certo de ir porque a gente estava em busca de encontrar o Marcos Pereira. Mas da minha parte eu estou à disposição para apresentar nosso plano de governo, oficializar a nossa candidatura, ajudar a fazer com que o interior de Minas Gerais, onde está 70% da população, mais de 70% da riqueza, tenha mais protagonismo, que a gente governe de fora para dentro. Essa é a nossa grande intenção. Foi como foi feito aqui em Divinópolis pelo Gleison. Copia e cola. O que dá certo, gente, tem que continuar, né, Gleison? É isso aí. Agora, senador, Tem uma nota de parte. Eu queria... É boa, pera só um minuto. Eu acho que é importante a nota do partido, que disse até pelo tempo, que o prazo seria até hoje, não seria? Então o prazo está feito, eu sou candidato, acabou o problema. Eu quero só publicamente aqui, só publicamente, eu preciso fazer isso. Só da sua relação com o Marcelo. Mas normal. Que foi talvez. Eu acredito que o Marcelo pode me apoiar e eu apoiar ele também. E até muitas conversas que eu tive com o Marcelo, ele disse já para mim que se eu viesse candidato a governador, ele queria me apoiar. Agora eu queria aqui publicamente falar pelos meus irmãos aqui, o Eduardo, o Gleison, o Falcão, mas a minha mãe, mas aqui é pela questão que está aqui, o Vili e o Cabo Júnior Amaral. Eles sabem exatamente desde quando tudo começou, essa questão de unir a direita.
sempre fui humilde, sempre falei. Falei o seguinte, se tiver, eu falei do Nico, se o Nico quiser ser. Tem a questão do Matheus, que eu respeito, é um amigo que eu tenho. Apoiou o Flávio sem condição, isso é importante falar. Isso. Então, assim, que fique claro isso. Só que eu deixei bem claro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, o povo escolher. Eu vou esperar até julho, início de agosto, que começa perto das eleições. Se eu continuar liderando pesquisa, é porque o povo quer. Então, eu espero então, que essa direita que disse que precisa unir, agora una comigo. Porque quem está liderando é eu. Né? Agora que fique claro, viu, gente, que ó, o meu coração é para todos. É para quem é de direita, para quem é de esquerda. É só fazer o C. C de coração, você sabe o que é, viu? Agora eu não posso pedir voto ainda, mas a partir do dia 15 eu peço. Não entendi nada, Gisele. Aqui, no dia da convenção, o Peterson falou que te esperaria até o dia 5 que fecha a área. Ah, que foi combinado isso com eles também, que eu ia lançar dia 5. Aí ele te explicou por que ele mudou de ideia? Não. Pressionado pela Nacional? Não, eu não posso falar isso. Eu não sei o que aconteceu de ontem para hoje. É o que a gente está tentando sentar com o Marcos Pereira para conversar com ele. Mas eu tenho certeza que são o Falcão, o próprio Marcos Pereira, o Euclides, são pessoas adultas que querem o bem de Minas Gerais. Eu tenho certeza que eles vão entender isso e vai me dar a chance de ser candidato a governador. Vamos nessa, vamos nessa. Obrigado, gente. Obrigado. Minas Gerais.